Eu acho que já deu tempo de todo mundo entrar, quem precisava entrar. Então, a gente vai começando a nossa aula e aí tá liberado para o pessoal ingressar aqui direto. Hoje a gente vai falar sobre comunicação. Na aula passada eu adiantei um pouco falando só da parte do PowerPoint. Aí hoje a gente vai falar sobre comunicação na empresa, escrita e oral. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês conseguem ver essa tela? Sim. Beleza, então. Bom, gente, agora eu já não consigo mais ver a parte... Se vocês mandarem chat, essas coisas, eu não consigo ver. Então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, pode desativar o mudo do microfone de vocês e me perguntar, tá? Então, vamos lá. A gente sempre escuta falar sobre comunicação, mas, afinal, o que é isso? O comunicar, segundo Baker, é algo de se tornar comum, compartilhar. Então, a gente consegue ver que, para alguns pesquisadores, tem uma diferença. Já para o Wood, tudo comunica, inclusive gestos, o jeito que você se porta, tudo que tem alguma forma de transmitir uma mensagem é uma comunicação, desde que isso tenha sentido para a informação. Então, para a gente ter uma comunicação, ela tem que fazer sentido, e aí depois que essa informação faz sentido, ela é compartilhada por meio da linguagem escrita ou oral. A comunicação oral, ela é bem mais dinâmica e flexível. A gente consegue, enquanto fala, ter muito mais chances de fazer um discurso ou de argumentar alguma coisa de uma forma mais fluida. Ela não é tão restrita, tão rígida quanto é a escrita. Na comunicação oral, a gente aceita gírias, a gente aceita... Você consegue perceber alguns tipos de sotaques, algumas palavras que num estado é diferente de outras. Então, isso vai gerando um dinamismo e uma certa flexibilidade. Já na comunicação escrita, a gente percebe que precisa ser um pouco mais regrado. A gente começa a seguir uma norma mais padrão do nosso português. A comunicação oral em entrevistas, reuniões, telefonemas, ela é usada aquela comunicação mais formal. E aí ela está... Toda a comunicação está... toda a comunicação oral, ela está intrinsecamente ligada à entonação da voz, dos gestos, pausas, expressões faciais ou corporais. Às vezes, você está falando alguma coisa que ou dá a impressão de que você está estressado, ou dá a impressão de que você está falando calmamente. Tudo vai depender da forma que você está dizendo, da forma que você está agindo. É aí que entra aquela história do slide anterior de que tudo comunica. O jeito que você fala comunica e o jeito que você se expressa comunica. Mas para a gente ter uma comunicação oral, é preciso ter uma troca. Eu preciso falar, mas eu também preciso escutar. Então, é muito imediato. Eu tenho que estar falando com a pessoa ali no momento. A pessoa tem que estar junto comigo, ou ao telefone, ou de alguma forma, mas ela tem que estar ali. Eu preciso do meu receptor para ele entender a mensagem, que é diferente na parte escrita, que eu posso escrever agora aqui uma mensagem, e aí daqui 2 semanas a pessoa vai receber isso, vai me passar alguma outra resposta. Já que na fala é imediato. E aí, como eu estava falando, na fala a gente tem uma liberdade na elaboração do discurso muito maior. Você consegue defender o seu ponto de vista
E aí, escutando outras pessoas, você consegue também colher informações sobre o ponto de vista delas ou sobre um determinado assunto. Aqui em conversa, quando a gente fala em conversas com clientes, superiores, subordinados, numa entrevista por emprego, a gente precisa ter uma conversa mais formal. A gente não pode simplesmente começar a falar do jeito que a gente fala com o nosso colega de sala, porque senão vai ficar uma coisa muito informal. Você não tem uma intimidade com a outra pessoa no meio profissional para falar com tantas gírias ou algo do tipo. Aqui na comunicação escrita, a gente vai ter a necessidade por concisão, clareza. A gente precisa de frases que sejam simples, sem palavras muito rebuscadas, que façam a mensagem ser entendida de uma forma fácil. Não é porque a mensagem ela vai ser simples que ela vai ser, digamos, informal, entende? É muito diferente essa. É uma linha tênue, mas que é muito importante vocês entenderem. Não adianta eu começar a usar palavras rebuscadas, difíceis demais, que fazem com que a outra pessoa não entenda o que você quer dizer. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um texto que isso a primeira vez que eu vi esse texto foi na escola, mas eu acho sempre legal colocar ele por causa que ele traz uma determinação muito importante sobre pontuação. Então, tudo que a gente vai escrever, a gente tem que prestar atenção no que a gente está escrevendo, se aquilo ali está passando a mensagem que a gente quer, se a pontuação está correta, se a escrita, a grafia está correta. Então, eu vou falar aqui para vocês, eu vou deixar que vocês leiam essa frase, por gentileza, leiam. Eu não vou falar, porque senão eu vou dar a minha pontuação e aí vai dar um sentido para a frase. Vocês leram? Pessoal, preciso que vocês me respondam. Vocês leram? Qual é a pergunta mesmo, professor? Oi? Qual é a pergunta mesmo, tutora? Se vocês leram essa frase aqui, ó, eu preciso que vocês leiam, porque se eu falar, a minha pontuação vai ficar marcada. Então, eu preciso que vocês primeiro leiam do jeito de vocês,
Tutora, a senhora tá falando algo? Oi, gente, caiu minha internet. Tô de volta. Assim, ok. Não, então tá. Voltando, deixa eu lembrar de onde eu parei. Peraí. Ah, tá. Essa frase, se eu falar para vocês imediatamente, eu já consigo dar um contexto para ela diferente do que vocês podem ler. Então, eu queria que vocês lessem primeiro para a gente ver no próximo slide alguns contextos diferentes. Então, só para vocês, não sei se deu para vocês escutarem antes, é só uma historinha, é um senhor que ele estava à beira da morte, e aí ele resolveu deixar o testamento falando para quem que ele iria deixar os bens dele, facilitando um pouco a vida das pessoas. No fim, esse senhor morreu e não deu tempo de fazer a pontuação, o que atrapalhou e muito a situação ali. Então, a gente vê aqui 4 situações em que cada um dos mencionados deixa para si mesmo um pouco de vantagem. Então, aqui no primeiro, a gente tem a frase do sobrinho. Então, a frase dele fica: Oi. Você está compartilhando a tela porque para mim não mostra. Ai, parou, gente. Peraí. Acho que quando caiu, parou. Agora foi? Sim, sim. Então tá, obrigada por avisar. Vamos lá. Então a gente tem aqui a primeira frase, que é: deixo meus bens à minha irmã? Não, ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. Então, aqui a gente vê claramente que o sobrinho, ele deixa todas as vantagens para ele e nada para os outros. Aí vem a irmã do morto e chega com a seguinte frase: deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. O mordomo logo se apressou e foi lá e deu a frase dele, pedindo alguma vantagem, né? Então ele chegou com a seguinte frase: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. Aí, os pobres da cidade se reuniram, escolheram o mais esperto de todos, que escreveu a frase: deixe meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do mordomo? Nada. Eu dou aos pobres. Então, aqui a gente consegue perceber que uma pontuação, ela consegue diferenciar todo o contexto de uma frase. Então, é sempre bom vocês entenderem bem isso e lembrar-se bem da pontuação nas escritas de vocês. Todos os documentos, numa frase, numa mensagem que você vai mandar, seja para o professor ou seja para o amigo de vocês. Que às vezes a gente esquece ou põe de qualquer jeito e aquela mensagem fica sem contexto nenhum, ninguém entende o que você quer dizer e no fim você vai ficar bravo porque a pessoa não entendeu, vai virar um rolo e ninguém entende nada. Então aqui a gente vai falar dos processos de comunicação, que toda comunicação ela tem como objetivo a transmissão de uma mensagem. Então, quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior o número de interpretações possíveis. Por quê? Às vezes a comunicação ela vai acontecer como um telefone sem fio. Todo mundo já brincou dessa brincadeira, né? Que a gente começa na ponta com uma mensagem e aí vai passando, vai passando, vai passando e termina com outra totalmente diferente do que foi iniciado. Mas aqui a gente vai entender um pouco sobre esse processo. Quem que fala alguma coisa, quem que recebe e como que funciona essa parte de mensagem, quem que é quem nessa história. Então aqui a gente tem a mensagem propriamente dita, que é um conteúdo da comunicação, é o motivo pelo qual está sendo feita uma comunicação, por que está existindo aquela comunicação entre as pessoas. Aí a gente vai ter o emissor, que é quem vai desejar transmitir uma mensagem para outra pessoa, e o receptor, quem a recebe. Essas três são as
principais. Você sempre vai ter um receptor, um emissor e uma mensagem. A gente vai ter os códigos, que é uma forma que o jeito que vai acontecer aquela comunicação. Se vai ser por idioma português, vai ser falado, ou se vai ser pelos sinais de trânsito com uma placa, ou um código de Libras. Então, vai ser o método utilizado para fazer uma comunicação, para passar uma mensagem. Já o canal de comunicação é o meio que aquela mensagem é comunicada. Então, a gente pode ter, ela vai ser uma comunicação oral, ela vai ser escrita, eu vou mandar isso por e-mail, eu vou mandar por mensagem no celular. Então, esse vai ser o nosso canal de comunicação. Nas empresas, por exemplo, a gente tem os murais, a gente tem a rádio, a gente tem várias formas de passar uma mensagem para o nosso funcionário. Então, quem que seria o emissor nessa história? Seria o departamento de RH, ou seria a empresa propriamente dita, digamos assim, e aí o receptor seria o funcionário. Nessa comunicação, a gente pode ter um ruído, que é tudo aquilo que dificulta uma comunicação. E ela pode ser tanto relacionada às pessoas, que aí a gente vem na parte de barreiras psicológicas, perceptual ou fisiológica. Quando a gente fala nessas barreiras, a gente está pensando no sentido de, às vezes a pessoa ela não está muito legal. Então, dependendo do que você fala ou como você fala, ela vai entender de uma forma atravessada. Então, às vezes você fala algo que deveria ser apenas uma crítica normal, construtiva, e ela vai entender como se fosse um desaforo. Então, tudo vai depender também da forma que a pessoa está se sentindo naquele momento. E aí, o feedback é o retorno daquela informação. Então, quando você falou, você emitiu uma mensagem, e aí o jeito que aquela pessoa deu uma resposta para você é o seu feedback, é como que aquela pessoa teve aquela mensagem e responde. Aqui eu trouxe um vídeo falando da importância da comunicação, que vai ilustrar bem isso que eu acabei de falar. Então, eu vou precisar só que vocês me falem se vocês escutam o áudio, tá? Mesmo que tenha legenda, é legal com áudio. Acho que todo mundo aqui assistiu Madagascar. Vocês gostam de desenho animado, de animação? Eu gosto. Gente, eu amo animação. E aí, eu tenho uma irmã de 5 anos. E aí, a gente, às vezes, vai assistir alguma coisa e aí ela, senta aqui para assistir esse desenho comigo. Então, eu sempre assisto animação e a sorte que eu gosto muito, porque eu assisto 10 vezes o mesmo desenho. Então, vamos lá. Eu vou por aqui e aí vocês me falam se conseguem escutar. Ixi, gente, então dá. Bom, assim, eu acho que só pela legenda dá para vocês entenderem a mensagem. Depois eu passo o link para vocês assistirem por completo. Mas a mensagem em si é essa. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no. Só um minuto.
Ai, gente, não tô conseguindo achar o link desse vídeo. Mas tudo bem, eu vou continuar assim mesmo, depois eu passo para vocês, tá? Vamos lá. Então aqui a gente consegue perceber que. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, não, tá certo. Que a comunicação é sempre muito importante na parte de passar a mensagem corretamente. Então, quando a gente vai falando de um para o outro, vocês percebem que a gente tem, nem sempre a mensagem chega do jeito que a gente quer. Então, sempre tentem passar a mensagem do jeito mais claro possível. E aí a gente vai entrar agora nessa parte de redação técnica, que é falando da escrita na empresa, que é extremamente importante para vocês se comunicarem. Então, vamos lá. Quando a gente fala de concisão, a gente tem que expressar o máximo de informação sem repetição de ideia. E objetividade. A gente tem que definir quais são as informações mais relevantes que a gente deseja transmitir naquele momento. Então, às vezes a gente começa a ver alguns memorandos ou atas ou coisas do tipo que a gente vê. Servimos de presente para informar, vem através desse para informar, vem. Então, reduz. Se você pode reduzir, reduza. Então, aqui a gente consegue transformar uma frase longa por um simples informamos. Informamos que semana que vem vai ter aula. Ou recebemos o comunicado que você já faltou a aula, ou algo do tipo. Então, sempre tente reduzir e passar da forma mais clara possível e objetiva a informação que você precisa. Ah, isso mesmo, Rede. Muito obrigada por ter passado o link. Depois eu compartilho com o pessoal também lá na biblioteca, que aí fica disponível para vocês. Eu vou. Ah, vocês querem ver esse vídeo de novo agora? Senão eu coloco ele aqui. É pequenininho, dá tempo de colocar na aula. Que ele é mais legal com som, né, gente? Deixa eu ver se vai aparecer. Tutora, o Oi. volume está baixo.
mais que isso, não consigo aumentar aqui. Então, gente, eu vou deixar para vocês assistirem essa parte em casa. E aí vocês... Mas já... Pelo menos vocês já têm o link aqui. Tá? Ok. Então, vamos lá. Na redação técnica, a gente, como eu já disse, você tem que ter clareza, que faz com que o seu receptor ele entenda a mensagem com mais facilidade. Coerência, ele diz respeito à conexão entre as ideias apresentadas no texto. Não adianta eu começar falando de biscoito e terminar falando de matemática. Entendeu? Então a gente tem que sempre ter uma coerência com que a gente vai conectar as ideias no texto. A linguagem adequada, que é para fazer com que qualquer documento empresarial seja levado a sério, então você precisa que o assunto ali ele seja tratado, mas de uma forma mais formal. E a correção gramatical, que a gente sempre encontra alguns erros de concordância, verbos mal utilizados, que eles não estão na concordância certa, problema de acentuação, crase, vírgula mal colocada, tudo isso vai interferir na hora da comunicação. Aqui eu só trouxe para vocês a diferença da redação técnica para a redação literária. A redação literária é aquela que a gente encontra mais nos livros realmente de literatura ou que a gente vai ter para entretenimento, enquanto a redação técnica ela é voltada para informação e conhecimento. Onde que eu utilizo uma redação técnica, por exemplo? Numa bula de remédio. Quando você vai ler aqueles montes de recomendações, você não pode ter espaço para duplicidade ou para ambiguidade. Então, aquilo ali precisa ser muito conciso e direto, sem abrir espaço para subjetividade. Aí a gente tem um vocabulário literal, em que as palavras indicam exatamente o que elas querem dizer. Enquanto na redação literária, a gente já encontra um vocabulário subjetivo, com figura de linguagem. Então, às vezes, o que está escrito ali pode vir de uma forma irônica, ele não é exatamente aquilo que o autor quis passar. Então, a gente tem uma multiplicidade para interpretação, enquanto na redação técnica, a gente vai ter um predomínio da função referencial que vem com o objetivo de informar, notificar, referenciar, anunciar e indicar. Lá na redação literária, a gente vai ter emprego de funções poéticas, metalinguísticas e emotiva, então tudo vai ser utilizado no sentido de entretenimento, em que a função ali é tocar o receptor, o leitor, enquanto na outra eu preciso de uma imparcialidade, exatidão, e nas outras eu tenho mais um apelo a aspectos estéticos da linguagem. Quanto mais floreado, melhor. E aí, na redação técnica, eu preciso de mais objetividade. Aqui eu trouxe para vocês o uso dos porquês. Então, no primeiro quadrinho, eu usei o porquê separado, sem acento, e o porquê junto, sem acento. Então, por que você não pede ajuda para finalizar aquela tarefa? Porque o pessoal está lotado de trabalho. Onde que eu vou utilizar? Por que eu utilizei esse porquê separado? A gente começa o porquê separado sem acento quando a gente começa a frase com uma pergunta. Então, sempre que você fala assim, por que eu preciso fazer isso? Por que fulano não fez aquilo? É sempre porquê separado sem acento. O porquê junto é para resposta. Então, sempre que eu vou falar de uma resposta, eu estou usando o porquê junto sem acento. Agora, o porquê separado, sem acento, a gente vai colocar no fim da frase. Então, aqui ela colocou, ela mudou o prazo da entrega por quê? Aí a resposta fica, ela não explicou o porquê, apenas pediu para avisar. O porquê, esse substantivo, ele vai ser precedido por um artigo. Então, quando é assim, ele quer indicar um motivo. Ele pode ser substituído por um motivo. Então, aqui,
ela não explicou o motivo, apenas pediu para avisar. Então, quando a gente tem esse porquê no sentido de substantivo, ele vai ser junto com acento. O mas ou mais. A gente sempre vê que o pessoal fica na dúvida ainda, então eu acho importante colocar aqui que o mas, sem o i, ele equivale a porém, entretanto, contudo. Na frase, por exemplo, gostaria de organizar o arquivo, mas não sei como funciona. E o mais, com o i, ele é um oposto de menos. Eu preciso de mais pastas para guardar os arquivos recorrentes. Então, quando eu vou falar de mas, no sentido de porém, eu vou usar sem o i, e mais é no sentido de quantidade. Até aqui tá claro para vocês, gente? Para mim tá, professor. Beleza. E aí a gente vem, eu trouxe esses exemplos que é o que mais acontece é nos mercados, tá? Mas tem muita coisa que isso acontece também em empresa, mensagens que têm um sentido meio estranho. Então, eu trouxe essas aqui porque foi mais fácil de explicar e que é sempre importante vocês prestarem atenção. Então, no primeiro, todos os produtos dessa mesa contêm glúteos em sua composição. O correto aqui seria glúten, mas aí a pessoa não prestou atenção e escreveu da forma incorreta. Da mesma forma aconteceu aqui com chinelos, que está escrito como chilenos. Então, isso é sempre importante. Verifiquem o que você está escrevendo. A mesma forma aqui quando a gente fala de frango bovino. Se é frango, bovino é de boi. Então, se a pessoa não prestar atenção, ela vai cometer alguns erros que vai passar uma ideia negativa da empresa. Então, sempre fiquem atentos com isso. E essa é a nossa parte de comunicação. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Aí, hoje eu vou aproveitar esses minutinhos para explicar a SAP, porque teve gente que não fez ainda e teve gente que está um pouco na dúvida. Então, na semana passada a gente tinha falado sobre ela, mas eu achei melhor comentar aqui de novo e até explicar o que eu fiz. Só um minutinho. Então, a gente tem 3 etapas na nossa SAP. Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês. E o que na primeira vocês supostamente deveriam ter colocado o que vocês consideraram importante na apresentação, alguns passos que devem ser seguidos para ter uma boa apresentação, mas isso em forma de comentários, que era para gerar mesmo uma comunicação aí entre vocês. Depois, na etapa 2, a gente vinha com uma folha para colocar no Word o que eram as 10 etapas para ter uma boa apresentação e na 3 montar uma apresentação. Como vocês precisavam da etapa 2 para fazer a etapa 3, eu resolvi facilitar e juntar em uma etapa só. A etapa 2 deixou de existir? Não deixou, porque você precisa dela para montar a etapa 3. Então, aqui, estou abrindo para mostrar para vocês. Senão vocês vão ficar confusos ainda. Porque eu só mandei a mensagem e aí mudei um pouco do que a gente tinha combinado. Peraí, gente. Então, aqui, a gente tem uma situação de aprendizagem. E aí, na etapa 3,
cada uma das 10 dicas que você sugeriu na etapa 2 deveria vir em um slide. Então, você pode mudar toda essa configuração aqui, mas o importante é que tenham 10 dicas sobre como montar uma boa apresentação. Só lembrando uma coisa, que a apresentação que eu faço para vocês não necessariamente é para ser uma apresentação memorável, é para ser uma apresentação que vocês possam usar para estudar depois. Por isso que ela vem com mais textos, que ela vem um pouco mais tradicional, mas lembrem-se, façam essa apresentação de vocês como se vocês estivessem fazendo uma apresentação para um cliente. Então, pensem nisso quando vocês forem usar as 10 dicas. Aí, quando vocês forem fazer, o que eu preciso que vocês coloquem? O nome de vocês. Isso é imprescindível, gente. Eu preciso que vocês coloquem um nome nas tarefas de vocês. Porque eu tenho muitos alunos. E aí eu vou abrindo e vou corrigindo. Só que aí na hora que, vamos supor, eu baixo tudo de uma vez só, eu perco o nome. Então eu preciso que vocês coloquem o nome em cada atividade que vocês me enviarem. Tá? Então aqui eu... Tutora, Oi, pode falar. o nome ou tem necessidade de colocar a cidade? Não, pode me mandar, no caso de vocês, só um nome, porque quando vocês me enviam, vocês já me enviam na cidade de vocês. Por exemplo, vocês já estão, supor que você é de Cachoeiro. A atividade vai ficar aqui em Cachoeiro. Eu preciso que vocês coloquem o nome e a cidade de vocês aqui no chat, por exemplo, porque aí é muita gente de cidades diferentes. Entendeu? Assim, ok. Não, então beleza. Ok. Ah, falando nisso, não esqueçam de colocar a cidade de vocês aqui, gente, por favor. E aí, é só isso que vocês precisam fazer. Responder a SAP aqui, que é um fórum. Inclusive, o pessoal de Cachoeiro está me devendo a resposta. E aí, nessa parte do envio da SAP 1 e etapa 2 e 3, é só um arquivo. Esse arquivo que você vai baixar aqui na folha de resposta. Então, vocês só vão usar essa aqui. Por que eu fiz isso? Porque ia só gastar o tempo de vocês. Vocês iam ter que mandar 2 vezes praticamente a mesma coisa, porque a informação, realmente, a informação é uma só. A única coisa é que vocês vão me mandar em forma de apresentação. Tá bom? Ok, professora. Eu e o Tia, professora, a gente já fez alguns comentários ali no fórum, e eu fiz um comentário no dele e também fez no meu. Aí depois, se você puder dar uma olhadinha. Beleza, dou sim. Teve algumas turmas que eu já olhei tudo. Eu só não comentei, tipo, teve uma que eu comentei já, tipo, muito legal a participação e tal, mas em outras eu ainda não fiz isso. Mas eu leio o comentário de todo mundo, gente. Meu hobby é ler comentário dos outros. Inclusive dos vídeos e coisas que a gente vê na internet, tá? Então, se vocês forem copiar comentário dos vídeos alheios, eu vou ver. Bom, galera, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. E aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, mesmo assim, pode me perguntar lá no AVA. Semana que vem a gente começa já com com outro capítulo, que a gente vai entrar na parte mais burocrática da empresa, falando de rotinas de escritório. E no próximo volume ela fica um pouco mais agitada. Vocês estão vendo que a gente está evoluindo, assim, né, no agito das aulas. No começo foi bem mais tranquila e agora a gente começa a falar um pouco mais de conteúdo de administração mesmo. Apesar de organização de documento e arquivo ser bem específico, na parte de rotinas administrativas a gente começa a ver algo mais voltado para o assistente administrativo em outros sentidos também. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar uma mensagem por lá. Obrigada por terem participado da aula de hoje. Boa noite, boa semana e não esqueçam de mandar atividade.
Eu que agradeço, tutor. Tenha uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Ok, boa noite.